Sun Jin acabaria com Goku, Naruto, Saitama e qualquer outro personagem shonen dos animes. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Eu vou te explicar o motivo do Sun Jin vencer todo mundo. Assista até o final para vocês entenderem o quão poderoso é o Sun Jin. E aí, jovens, beleza? Sun Jin, o protagonista de Solo Leveling, começou como um caçador de rank E, o rank mais baixo de Solo Leveling, e a pessoa mais fraca da humanidade. Ele vivia em um mundo onde portais misteriosos surgiram, trazendo então monstros perigosos para o mundo. Um dia, quando então ele se juntou com um grupo, foram então chamados para poder explorar uma dungeon, um grupo do Sun Jin acabou descobrindo então uma segunda dungeon secreta. Só que ninguém imaginava que essa segunda dungeon iria levar a todos ali à morte, e também iria fazer o nosso protagonista Sun Jin alcançar um nível de poder absurdo no futuro. Já se ajeita então no sofá, que hoje vamos conversar sobre o quão poderoso é o Sun Jin de Solo Leveling. E antes então de a gente adentrar mais a fundo da história de Sun Jin, se vocês querem ver o quão poderoso é de algum outro personagem da ficção, comenta nesse vídeo. E se possível também, larga aquele seu like das sombras, bem no estilo Sun Jin. Assim eu vou entender que vocês querem ver mais vídeo nesse estilo. Continuando a história, Jin foi o único sobrevivente da dungeon secreta, mas acabou então sendo traído por seus, entre aspas, amigos. Deixaram então para morrer em uma dungeon considerada então impossível de ser completada. No entanto, aparentemente morto, um misterioso sistema que concedeu a ele a habilidade então de se tornar um jogador. Como jogador, ele tinha a capacidade única de ver estatísticas e ganhar experiência como se fosse um jogo de RPG. Com essa habilidade, Sun Jin começou a subir de nível, treinando e enfrentando monstros cada vez mais poderosos. Ao longo dessa jornada, ele se deparou então com diferentes guildas, caçadores e claro que também portais de diferentes perigos. À medida que Sun Jin avança, ele se torna então mais forte e adquire também habilidades únicas. A sua jornada levou então a ele a enfrentar monstros poderosos, dungeons ainda mais perigosas e também até estar envolvido em uma batalha contra a Monarca das Sombras, seres poderosos que ameaçavam então a humanidade. Sun Jin, ao se tornar então o Monarca das Sombras, alcançou um nível de poder inimaginável. Ele liderou o exército, enfrentou desafios épicos e continuou a evoluir as suas habilidades. Equipamento do Sun Jin. A cada momento que Sun Jin avança no seu processo de se tornar mais forte, mais equipamento de diferentes status de vantagem ele também obtém. Uns aumentam então a sua agilidade, mais velocidade, resistência e constituição, força e também inteligência. Jin passou de um jovem inocente e medroso para se tornar então no futuro um superdotado, onde ele ganhou todas as memórias dos monarcas. Eu vou explicar quem são os monarcas mais pra frente, mas tenha em mente que Sun Jin tem uma consciência dos seres mais antigos de Solo Leveling. No começo da obra, Jin demonstra então algumas limitações ou fraquezas, Por exemplo, impedimento de usar poções em determinadas missões. Mas quando Sun Jin atinge o seu auge, todas e quaisquer limitações ou fraquezas ele não tem mais. Sun Jin, no final do arco do Caos e também Titãs, ele foi capaz de lutar batalhas intermináveis por 27 anos. Habilidades: o espírito inflexível, habilidade passiva. Quando o HP está abaixo de 30%, todos os danos recebidos são então reduzidos em 50%. A benção do grande feiticeiro Candiaro, imune a todos os venenos, doenças e efeitos de status. Pele blindada de Kasaka, habilidade passiva, reduz os danos físicos em 20%. Proficiência avançada em adaga, habilidade passiva, mais 33% de dano com adagas. Sprint, habilidade ativa, aumenta a velocidade em 40%, custo de mana 5, 1 por minuto. Bloodlust, habilidade ativa, os alvos são então infligidos com efeito de status de medo, reduzindo suas estatísticas em 50%. Stealth, ativo, esconde a sua presença das pessoas como visão, audição, olfato e todos os outros sentidos, a ponto que nenhuma tecnologia consegue então detectá-lo. Greve vital, ativa, visa então o ponto vital do inimigo. Se atingido, o inimigo morrerá instantaneamente. Rollis Hand, ativa, é uma telecinese, quanto mais ele usa, mais forte ele fica. Habilidade da classe: a classe Necromante é a evolução Monarca das Sombras. Surge, extrai uma sombra dos inimigos caídos, criando uma cópia deles. A chance do sucesso depende do nível daquele que está sendo revivido, em comparação com o usuário. Só pode ser tentado em um inimigo 3 vezes. Se certas condições forem atendidas, como a sombra não querer morrer, a sombra começará mais forte. No começo, ele poderia fazer então pelo menos 100 sombras. Depois passou para 340, depois foi para 130 mil soldados.
e no final, mais de 10 milhões de soldados da sombra. Armamento de sombra pode armazenar sombras em uma sombra real, seja então a dele ou então de uma outra pessoa, permitindo que ele possa invocar certos seres a qualquer momento. Matar sombras apenas então as incapacita. Suas sombras são cavaleiros, magos, Igris, Iron, Tanque, Altos Orcs, Caicel, Tusk, Formigas, Beiro, Gigantes, Ganância. Todos eles têm habilidades próprias, seja então de status ou até mesmo também de devorar poderes. Belion. Ele é um dos servos originais do antigo monarca das sombras. Ele nasceu do fruto da árvore do mundo e é o soldado das sombras mais forte. Asborn Soldiers. Soljin herdou mais de 100 mil Shadow Soldier, ou soldados da sombra, do antigo monarca das sombras Asborn. Todo exército dos monarcas. Soljin conseguiu mais de 100 milhões de soldados das sombras. Domínio do monarca. Isso permite que o usuário espalhe sua sombra sobre uma área de algumas dezenas de metros quadrados. Qualquer sombra convocada ganha então 50% de aumento em todas as estatísticas. Troca de sombra, troca de lugar por uma sombra invocada. E quando ele se torna então um monarca verdadeiro, nenhum cooldown é limitado, todos são ilimitados. História do monarca. Na aurora dos tempos, quando a luz e as sombras compunham a totalidade da existência, o Ser Supremo dividiu a luminosidade para forjar os custódios e desmembrou as trevas para conceber os regentes. Enquanto os regentes surgiram com a missão de aniquilar o mundo, os custódios destinaram-se então a protegê-lo. Não demorou para que uma guerra devastadora acontecesse entre eles. Após, quando o Ser Supremo foi banido e ao seu fim selado, os custódios empregaram artefatos imbuídos de fragmentos do seu poder para caçar os regentes. Com sucesso, capturaram então o regente Ligia vivo, deixando então assim o curso da guerra a seu favor e assegurando um caminho firme para a vitória. Ao perceber tal reviravolta, Asborn, o regente das sombras, estendeu a mão aos seus regentes, oferecendo a sua colaboração. Diante da ausência de opções viáveis, os regentes relutantemente o acolheram como um novo aliado, mas infelizmente para Asborn ter conseguido estabilizar o equilíbrio de poder e também manter a guerra em processo, seus incríveis poderes estilaram um temor profundo em ambas as facções. Eventualmente, isso levou então Rakan e Baron, dois regentes, a traírem ele e emboscá-lo com seus exércitos. Por mais que Asborn tenha derrotado facilmente ambos os regentes e retaliado então contra Baron pela traição, seu exército sombrio sofreu quase aniquilação. Decidindo então buscar vingança contra Rakan, Asborn ocultou-se para revitalizar o seu exército, permitindo então que os líderes finalmente triunfassem na contenda e também compelindo os monarcas a buscar refúgio nas fendas entre os universos. Em algum momento depois disso, no entanto, Asborn fez seu retorno e Antares, monarca mais robusto, acolheu ele de bom grado em suas hostes. Os demais monarcas, ainda enfraquecidos pela derrota perante os líderes, necessitavam de tempo para restaurar seus poderes. Passados os séculos, os monarcas empreenderam uma tentativa de conquistar o mundo humano para reconstruir as suas legiões. Enquanto os líderes se opuseram para salvar a raça humana de uma iminente extinção, diante do fracasso de seus esforços, os governantes utilizaram uma ferramenta criada pelo Ser Supremo, o Deus, denominado então de Taça da Reencarnação. Esse artefato possui o poder de retroceder no tempo em intervalo de 10 anos cada vez que usavam. Era como se fosse uma segunda chance para eles. Lamentavelmente, isso apenas prorrogou o que parecia ser inevitável, pois o destino do mundo humano permanecia comprometido. Independentemente do lado que emergisse vitorioso da guerra, e não importasse quantas vezes o governante retrocedesse no tempo, no final da história, após os líderes recorrerem à Taça da Renovação, atendendo então ao pedido do próprio Soljin, todos os monarcas, com exceção do Baron, foram ressuscitados, preservando suas memórias, com o intuito de prevenir a repetição dos eventos da linha temporal anterior. Jin iniciou então a eliminação gradual de cada um deles, apesar de ter demorado 27 anos. Ele matou todos com sucesso e retornou ao mundo humano. Esse desfecho possibilitou que os líderes triunfassem de uma vez por todas na guerra, deixando então Jin como o último monarca sobrevivente. Os monarcas são Antares, o monarca da destruição, o rei dos dragões; Asborn, o monarca das sombras, o rei dos mortos; Soljin, o sucessor escolhido por Asborn, o segundo monarca das sombras; Baron, o monarca das chamas brancas, o rei dos demônios; Rakan, o monarca das presas, o rei das bestas; monarca Geada, o rei do povo da neve; Tarnark, monarca do corpo de ferro,
o rei dos humanoides monstruosos, Legia, monarca do início, o rei dos gigantes, Keresha, monarca das pragas, a rainha dos insetos, Yugumonte, monarca da transfiguração, o rei dos espectros demoníacos, com 10 milhões de soldados sombra que se regeneram infinitivamente e têm suas próprias habilidades. Ele basicamente tem uma mana infinita enquanto travou essa guerra de 27 anos seguidos. Seu soldado sombra mais forte é Belion e é forte suficiente para limpar os portões, com total facilidade e mais forte do que os monarcas de nível inferior. Com o monarca das sombras, Sun Jinwoo transcende o próprio tempo, conceito de tempo. Ele tem clarividência que também lhe permite escanear toda a terra de uma vez só. Depois de obter o coração negro, todos os soldados recuperaram todos os seus poderes anteriores, tornando cada sombra maior do que a patente de general do mesmo nível de um soldado de patente de nível S. E como prova disso, ele foi capaz de anular a estátua de Deus, vencer Thomas André até mesmo à beira da morte enquanto ainda se segurava, matar o monarca fera em 4 golpes e também cortar Antares ao meio durante a sua luta. Ele tem viagens dimensionais e pode constantemente trocar de lugar com seus soldados das sombras. Sun Jinwoo tem então distorção do tempo, quando ele diminui o tempo infinitivamente a ponto de parecer que parou. Jinwoo tem armazenamento dimensional de armas infinitas, absorção de poder, telecinese e também redução de dano, com a capacidade de enxergar o fluxo de ataques, analisar cada detalhe dos adversários e também se adaptar muito bem às lutas. Outro poder dele é a manipulação da memória e manipulação espacial. Ele tem seu próprio mundo chamado então de o mundo da morte, onde ele tem completa onipotência desse mundo. Qualquer um que ele consiga prender lá é automaticamente morto. Com isso, ele pode então trazer o poder do mundo da morte para se fortalecer massivamente e se transformar em uma sombra, porque aumenta então a regeneração e o poder também, capacidade de selar as pessoas de dentro desse mundo. Sun Jinwoo é dito de ser o próprio conceito de morte. A sua velocidade, mesmo sendo seu hacks, é algo do tipo que ele consegue ser mais rápido que a luz, como quando ele pôde reagir e evitar o sopro da destruição que se move várias vezes na velocidade da luz. Assim como ele foi capaz de dar blitz nos titãs que estão no mesmo nível de monarcas e governantes também. Nisso ele também tem manipulação da escuridão e pode criar dimensões que não têm conceito de dor e morte. A manipulação de destino, ele é capaz de fazer alguém perder a capacidade de ver o futuro e pode torcer o destino como achar melhor. Foi capaz de regenerar seu braço a partir do sopro da destruição, que se dizia então ser capaz de apagar todas as coisas do universo. O ataque apagou tudo dentro de um alcance de 1000 km, até apagou soldados das sombras imortais, que pode então regenerar do nada. Sun Jinwoo tem então evolução reativa, ele pode desenvolver imunidade a ataques que ele experimenta uma vez, como quando ele ganhou uma alta resistência ao apagamento existencial, usado então contra ele pela segunda vez. Pela habilidade Breath of Destruction, Jinwoo pode negar regeneração de qualquer ser. Além disso, ele pode manipular o medo, doenças, redução de status, como reduzir a força, a velocidade ou qualquer outro status do seu oponente, paralisia, biologia, dor, veneno, sono, sangue, gravidade, raio, peso, fogo, mimetismo de poder e outros poderes. Ele tem então uma alta resistência à magia e pode criar campo de força. Sun Jinwoo está perto ou beirando o mesmo nível do ser absoluto, que foi declarado para poder criar um universo quando apenas a luz e as trevas existiam. No caso, esse ser absoluto é Deus do universo de Solo Leveling. Sun Jinwoo ele é considerado imortal, ele pode manipular a sua idade como quiser. O ser absoluto criou todos os universos em um nivelamento único, bem como o conceito de tempo e espaço. Os governantes conseguiram matá-lo. O Sun Jinwoo é mais forte do que os governantes. Então, em teoria, Sun Jinwoo seria mais poderoso do que o ser absoluto, mas não dá para confirmar isso. O ser absoluto era o indivíduo mais poderoso de toda a existência e era capaz de criar vida, tanto inorgânica quanto então orgânica. Foi ele que criou objetos com poderes sobrenaturais, como então a taça da reencarnação. Mas mesmo com tanto esse poder, ele era incapaz de usar esses objetos, onde ele então levou os governantes a matarem ele. Nível de poder do Sun Jinwoo. Considerando todos os inimigos que o Sun Jinwoo enfrentou, o up de poder que ele obteve, e até mesmo também podendo ser comparável ou até mesmo quase no mesmo nível do próprio o ser absoluto, Sun Jinwoo seria então uma ameaça a todo o universo. Diz aí o que vocês acham desse quadro do quão poderoso é. E já diz qual personagem que vocês querem ver no próximo vídeo. Não sai do vídeo sem deixar aquele like monstro, cara. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.